Mas o que é, então, a legislação ambiental aplicada ao licenciamento ambiental? Bom, o arcabouço jurídico que nós temos no país hoje, ele tem uma gama enorme de leis, né, de todos os assuntos possíveis. Somente no âmbito ambiental, eu já vi esse dado, né, nunca contei, mas eu já vi esse dado, que são mais de 70 mil normas, né? Então, praticamente impossível da gente querer ler, conhecer todas elas, né? Então, por isso que eu trago aqui a importância de você saber o que você tem que saber, o que você tem que ir atrás, né? Não adianta eu simplesmente falar assim, a legislação ambiental é importante, vai lá, estude, né? Se não fizer sentido, né? Tem que fazer sentido, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas basicamente, o que é a legislação ambiental aplicada ao licenciamento ambiental? São todas as normas, entenda-se por leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias, que tratam de assuntos de licenciamento ambiental. Então, nós vamos falar aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco como que é estruturada essa pirâmide, né, da hierarquia das leis, para entender o papel de cada um deles. Quer dizer, as pessoas confundem, né, uma pergunta que eu faço aqui, as pessoas confundem leis com decretos, com resoluções, sabem para que serve cada uma delas? Né? Então, sim, é muito comum, né, as pessoas confundirem e não saber para que serve cada uma delas, qual que é o objetivo de uma lei, qual que é o objetivo de um decreto, qual que é o objetivo de uma resolução, de uma instrução normativa. Então, a partir do momento que a gente entende um pouco este embasamento, este conceito, a hora que a gente vai para o nosso campo técnico, que é o campo da licenciamento ambiental, vai ficar muito mais fácil, muito mais interessante de pesquisar e ir atrás das informações. Então, não se sinta excluído, é bem comum as pessoas confundirem, sim, e eu estou aqui para clarear, para trazer mais clareza, para você se sentir mais seguro, para você entender que para trabalhar com licenciamento ambiental, a gente pode se organizar e separar em setores, em áreas de conhecimento daquilo que eu preciso aprender. Tá? Uma dessas caixinhas importantíssimas é a legislação ambiental. Né? Mas por que então, afinal de contas, por que conhecer a legislação ambiental? Bom, praticamente a base de todo o trabalho do órgão ambiental. Quer dizer, nós, como consultores ambientais, nós precisamos conhecer, sim, precisamos nos embasar, precisamos ter conteúdos, né, dentro dos nossos relatórios técnicos, menções, referências à legislação. Mas por que a gente tem que fazer isso? Porque do outro lado do balcão, onde está o analista do órgão ambiental, ele, como um servidor público, como um profissional que está servindo a administração pública, ele tem no seu papel, né, é obrigatório praticamente, que ele deve seguir o que a legislação manda. Ele não pode autorizar, ele não pode dar um parecer que seja contrário ao entendimento da lei. Ele está lá no papel de fiscal da lei. Ele está lá no papel de um servidor, né, da administração pública que deve estar aderente aos que a legislação fala. Por que é tão importante? Porque se eu conhecer e se eu trouxer isso no meu parecer técnico, vai facilitar e muito o trabalho do analista do órgão ambiental, porque ele precisa desse embasamento, ele precisa ver se está coerente, se está aderente ao que a lei prevê, né? Outra coisa que é bem importante, e acho que eu tenho que mencionar aqui, né? Por que conhecer a legislação ambiental é importante? Porque na legislação, né, em algumas situações, quer dizer, em algumas resoluções, instruções normativas, principalmente, constam lá prazos, né? Existem alguns artigos determinados, dependendo da situação, que é possível você identificar que existe um prazo, tanto de manifestação do órgão ambiental, quanto de manifestação pelo lado do empreendedor. Tanto de vigência de uma licença, quanto de condicionante, que precisa ter um prazo para entregar uma condicionante. Então, esses prazos, né, são importantíssimos para planejar aí um projeto, um licenciamento, que, aliás, é o que eu tenho feito ultimamente. A gente tem estudado, né, os ritos processuais de um projeto, de implantação de determinado projeto, e eu preciso, antes de saber se ele é viável, se ele é interessante, né,
falando num nível já mais avançado, onde a gente está pesquisando e estudando empreendimentos, tenho que saber mais ou menos como que aquele órgão ambiental lida, qual é o rito processual, qual é a sequência, quanto tempo que ele leva para cada etapa. Isso pode estar contendo nas resoluções, nas portarias, nas instruções normativas, em leis, em decretos, enfim. Por isso que é tão importante. Além desse embasamento, pode ser que eu tenha menções a prazos também. Por isso que é interessante eu conhecer, né?